Sabe aquela rachadura na parede? Quem nunca viu uma e ficou pensando, ué, de onde isso saiu? Parece um detalhe, mas por trás daquela linha na parede tem uma história. Uma história sobre como nossas construções funcionam, ou melhor, como elas podem falhar. Hoje a gente vai dar uma de detetive e desvendar esse mistério. Olha, uma imagem como essa aqui chega a dar um arrepio, não é? E o problema vai muito além de ser feio. É como se a própria estrutura do prédio estivesse tentando dizer alguma coisa, um sinal de que algo importante ali não vai bem. Mas o que exatamente? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E para achar a resposta, a gente precisa olhar além do que é óbvio. A pista principal, acredite, não está na rachadura em si, mas escondida, bem no coração da parede. Muito bem, vamos começar oficialmente nossa investigação. E o primeiro passo é entender a cena do crime, a própria parede. É muito fácil culpar o tempo, né? Dizer que o prédio é velho. Mas muitas vezes o verdadeiro culpado já estava lá, desde o primeiríssimo dia da obra. O problema nasce em silêncio, na relação entre os materiais, muito antes de qualquer sinal aparecer do lado de fora. Mas antes de mergulhar no problema interno, vamos entender como um prédio se defende do mundo exterior. Pensa nisso como a pele da construção. Essa analogia da capa de chuva perfeita. Essa camada de fora é a grande barreira que aguenta sol, chuva, vento, tudo, todo santo dia. Ela foi feita para ser a primeira e mais forte linha de defesa do edifício. E cada uma dessas partes trabalha em equipe. O telhado protege por cima, as paredes são a barreira principal e as janelas e portas, claro, precisam vedar tudo direitinho para manter o sistema funcionando. E é aqui que a nossa investigação tem uma reviravolta. E se o ataque não vier de fora? E se o agressor já estiver dentro da própria muralha, só esperando o momento certo para agir? Bom, o nosso mistério acaba de revelar o principal suspeito. E é algo que a gente vê em toda a construção, tão comum que passa despercebido: o bloco cerâmico, o famoso tijolo. Parece inofensivo, não é? Pois é, mas uma característica bem específica desse material pode ser o estopim para uma cascata de problemas estruturais. E aqui está o pulo do gato: a absorção de água. Todo bloco tem uma certa sede, e isso é normal, é esperado. O problema é quando essa sede é exagerada. É essa característica que vai decidir o futuro da parede, se ela vai ser forte e durável ou fraca e condenada a rachar. E olha só essa comparação. Aqui tudo se encaixa. De um lado, o bloco ideal, que tem a sede na medida certa e trabalha junto com a argamassa. Do outro, o vilão, o bloco sedento demais, que literalmente rouba a água da argamassa, enfraquecendo a parede antes mesmo dela ficar pronta. O mecanismo é simples, mas é destruidor. Pensa só. A argamassa precisa de água e tempo para endurecer e ficar forte. É um processo químico. Quando o bloco rouba essa água, ele interrompe tudo. A argamassa, coitada, morre na praia, nunca atinge a força que deveria e cria ali um ponto fraco, perfeito para uma futura rachadura. E um pequeno ponto fraco é tudo que a natureza precisa. A partir desse momento, o problema só aumenta, numa verdadeira reação em cadeia. Com aquela ligação entre o bloco e a argamassa já comprometida, a água da chuva encontra um caminho livre para entrar na parede. E o pior, ela não entra sozinha. Ela dissolve e carrega com ela os sais minerais que existem nos materiais de construção. O nome desse fenômeno é complicado, criptofluorescência, mas a ideia é bem simples e bem chata. Aqueles sais que a água carregou são depositados por baixo da tinta, por baixo do reboco, e quando eles secam e viram cristais, eles se expandem. E essa força de expansão literalmente empurra a tinta e o reboco para fora. E tá aí o resultado final. O que começou com um simples bloco sedento demais, agora virou uma parede se desfazendo, de dentro para fora. É a consequência que a gente vê de um problema que nasceu invisível. Certo, entender o problema foi o primeiro passo. Agora vem a parte mais importante. Como é que se faz para evitar que tudo isso aconteça? Essa citação aqui resume tudo. A prevenção começa muito antes de levantar a primeira parede. Começa na escolha inteligente e criteriosa dos materiais. Não tem segredo. A boa notícia é que isso não é achismo. Existem padrões técnicos bem claros. A norma brasileira diz que a absorção do bloco tem que ficar nessa faixa, entre 8% e 22%. Abaixo de 8%, a argamassa pode não grudar direito. Acima de 22%, a gente já sabe. O bloco vira o ladrão de água. Ficar dentro da faixa é fundamental.
E na obra, na prática, como se evita o desastre? São passos simples, mas que fazem toda a diferença. Começa, claro, escolhendo blocos certificados e limpando eles bem. Aí vem o truque: umedecer os blocos antes de usar para enganar aquela sede inicial. E por último, mas não menos importante, ter paciência para deixar tudo curar direito. Esse tempo de paciência se chama cura. É o período que a argamassa precisa para fazer suas reações químicas e atingir a força máxima. Querer apressar essa etapa é como tirar um bolo do forno antes da hora. Por fora pode parecer bom, mas por dentro vai estar fraco e instável. Agora, da próxima vez que alguém viu uma rachadura na parede, a história por trás dela vai estar muito mais clara. Não é só um defeito, é um diálogo. Pode ser a história de um bloco com sede demais, de uma argamassa que não teve tempo para amadurecer. É a prova de que até a maior das construções depende dos menores detalhes para se manter em pé.